Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje nós vamos continuar a reflexão de ontem, tá? A gente falou ontem sobre a questão dos direitos humanos, sobre os 75 anos da Declaração Universal dos Direitos do Homem, e aí eu li com vocês aqui até o quinto direito, né? São 30, e começamos uma reflexão, fizemos várias reflexões aí no inteirinho da leitura, e hoje vamos continuar lendo aí o restante, né, os outros 25, vamos tentar ler aqui a maioria, se não der a gente faz mais um vídeo aqui, não tem problema, tá? Para poder refletir isso em conexão, dentre outras coisas, com o bolsonarismo, tá? Porque é esse fenômeno que a gente está vendo aqui no Brasil atual, e existe uma relação evidente entre a questão do bolsonarismo e os direitos humanos, porque eles estão o tempo todo batendo nos direitos humanos, criticando, agora parece que estão voltando atrás um pouquinho, estão repensando, porque tem uma série de golpistas, centenas de golpistas bolsonaristas presos, agora eles foram visitar os presídios e começaram a entender o problema, né? Essa é a grande questão. Então, ou você estuda, ou você vai, né, no trabalho em loco lá da coisa para poder entender, porque se você ficar só no seu moralismozinho, você não aprende a coisa, né? Então, enfim, e aí eu deixei lá no Facebook também, no Instagram, no WhatsApp, lá nas comunidades aqui do canal, as imagens lá do Bolsonaro com aquela camisa dizendo que os direitos humanos são o esterco da vagabundagem, né? E embaixo prints, né, do Twitter, né, que agora virou X, de um dos filhotes dele lá e da tal da Bia Kicis pedindo direitos humanos para os presos da Papuda, né, que estão lá agora, que são os bolsominions que destruíram o Congresso Nacional, destruíram o STF e o Palácio Planalto. Então, enfim, né, vamos falar um pouquinho sobre isso aqui no vídeo de hoje. Antes eu já deixo aqui para vocês mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá, tá? Meu terceiro livro de poemas, meu quinto pela Multifoco e o meu 9º livro no total, tá? Quem quiser entrar em contato aí, o zap está na descrição do vídeo, conseguir furar o absurdo que eu sigo vivendo aqui, tá? A gente vai conversando aí sobre o livro e, enfim, de repente vocês comprem, vai ser um prazer aqui, vai ser uma satisfação, tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Antes ainda de a gente retomar, né, o quinto direito da declaração, vamos relembrar alguns fatos históricos rápidos aqui. Por quê? Como eu disse para vocês, a Declaração dos Direitos Humanos surgiu em 1948 como um reflexo da Segunda Guerra Mundial, né, com os absurdos da Segunda Guerra, as lambanças, né, dos nazistas, os crimes, as atrocidades que eles fizeram lá nos campos de concentração, enfim, nos países que eles foram ali invadindo e tudo mais. Enfim, a matança generalizada que foi a Segunda Guerra Mundial. Então a ONU surgiu em 45 e a Declaração Universal dos Direitos do Homem surgiu em 48 como um reflexo ali das reflexões, dos debates a respeito desse tema, né, da importância de estabelecer um parâmetro mínimo ali, como eu disse no vídeo anterior, né, uma espécie de horizonte utópico, que muitas coisas que estão ditas aqui nessa declaração são inalcançáveis no sentido absoluto, né? A igualdade entre os homens, por exemplo, né? Uma coisa, né, completamente impossível, mas isso como um norte, como um norteador parcial é fundamental, é uma das coisas que vai mantendo a possibilidade do convívio razoavelmente civilizado entre essas diferenças, né? Então, essa declaração foi uma dessas tentativas e até hoje ela está aí, enfim, gerando consequências, gerando reflexões, gerando mudanças estruturais, inclusive, né, nos países e tal. Falei do texto do Zizek, deixei o link para vocês também, né, do artigo do Zizek, criticando essa noção dos direitos humanos, porque numa certa perspectiva isso acaba gerando um álibi para alguns países mais poderosos invadirem países menores sob a justificativa de defender direitos humanos de minorias lá dentro, que muitas vezes não estão nem interessadas nisso, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso também hoje, tá? E tudo mais. Então já deixo para vocês também mais uma vez a dica aqui desse livro do Alexander Lax, tá? O Sobrevivente. É um cara que veio para o Brasil, né, e tal, e ficou em Auschwitz, né? Então ele conta aqui várias atrocidades lá. Então, como essa declaração surgiu disso, segue essa dica para vocês aí, tá? E segue também mais duas dicas aqui importantes nesse sentido, que é o trabalho da Hannah Arendt, porque além do julgamento do Eichmann, aqui ela fala também, né, de como que aconteciam ali os transportes
né, dos judeus, enfim, aquela coisa bizarra, e isso serve também como parâmetro para poder pensar o que gerou essa declaração dos direitos do homem, tá? Porque é importante também entender os a priori ali, né? O que acabou gerando essa discussão toda e, enfim, essa movimentação que é a declaração e todas as suas reverberações aí no mundo, tá? E para finalizar, esse livro aqui do Adorno, tá? Que é o Educação e Emancipação, que tem vários textos importantes aqui, dentre eles o Educação após Auschwitz, tá? Que é um texto também muito importante, e a Declaração dos Direitos do Homem foi, em parte, né, uma espécie de educação após Auschwitz, que a política mundial foi fazendo, enfim, né, uma movimentação aí pedagógica no sentido de minimizar os riscos daquilo ali acontecer de novo. Tá? Então esse texto do Adorno também é importante. Eu estou inclusive escrevendo um livro agora sobre o bolsonarismo em diálogo com esse texto do Adorno. Tá meio parado aqui por conta desse absurdo aí, mas eu vou tentar terminar com certeza esse trabalho. Tá? Então, pessoal, e aí depois eu mostro mais alguns livros aqui para vocês que têm conexão com outros temas ligados aos direitos humanos. Vamos voltar aqui, então, à questão dos direitos, né? Paramos no quinto, tá? Então, só para relembrar, o quinto é esse: ninguém tem o direito de me torturar. E é importante citar isso aqui, porque a gente está falando da relação do bolsonarismo, né, com os direitos humanos, tanto no sentido, né, enfim, no sentido estrito aí da questão, como no sentido da maneira como eles veem essa ideia. E o Bolsonaro é um cara que já foi abertamente aí, já defendeu tortura, defende até hoje, defendeu ditadura militar, defende, né, uma série de coisas bizarras aí, né? E tem essa frase aí de que direitos humanos são esterco da vagabundagem, isso quando não é no rabo deles, né? Quando os bolsominions vão presos, aí eles querem direitos humanos, querem tudo. Por quê? Porque essa gente é um bando de canalha, né? Essa é a grande verdade, tá? Para além de serem idiotas, porque, né, enfim, defendem uma coisa num dia, no dia seguinte já estão dizendo o contrário. Por quê? Porque é isso, né? Não tem parâmetro nenhum sobre o que estão falando. Então, a importância de não, né, de proteger as pessoas da tortura é fundamental, né, para que haja um mínimo de civilidade e que as sociedades possam caminhar minimamente em direção a uma evolução, tá? Então vamos lá, para o sexto, né? Devo ser legalmente protegido da mesma forma em todos os lugares como qualquer outra pessoa. Quando se fala isso aqui, esse devo ser legalmente protegido, né, da mesma forma, isso aqui chama a atenção para a importância de um corpo jurídico, né, que norteia as relações sociais de todo mundo, né? Isso internamente nos países e também externamente nas instituições plurinacionais, multinacionais e tudo mais, tá? Como a própria ONU e outras instâncias aí, tá? De mediação de conflitos e tudo mais, tá? Então isso aqui também é importante sustentar como direito de todos, né? O sétimo direito, né? O sétimo direito diz: a lei é igual para todas as pessoas. Também entra naquela mesma discussão, né, que eu ponderei com vocês aqui em relação ao primeiro direito, né, que fala sobre a questão de nascer livre, igual a todos os outros seres humanos e ser tratado da mesma forma. A lei é igual para todas as pessoas, isso é um parâmetro, né, e é um parâmetro que normalmente ele se configura, né, quando a gente está falando de sociedades mais avançadas, né, e com relações jurídicas mais amplas. Ela se configura em subgrupos, evidentemente, né? É óbvio que existem diferenças aí. A lei do idoso é diferente da lei da criança, a lei do racismo é diferente da lei, enfim, né, do comércio, né, o direito do consumidor. Então as leis são diferentes, né? Obviamente que as leis são diferentes, mas elas são iguais para todas as pessoas, pelo menos em tese e a partir de uma perspectiva mínima aí de razoabilidade, tá? Então, quer dizer, se tem duas pessoas ali numa mesma relação de consumo, elas têm que ter o mesmo tipo de tratamento a partir da mesma lei e tudo mais. Então, tudo isso aqui deve ser sustentado e defendido, né? 8. Tem o direito de obter assistência jurídica. Isso aqui é muito importante, né? Muito importante. Eu, por exemplo, não estou tendo, né? Mas, enfim, todo mundo tem direito a um advogado. E essa é uma questão, tá? Esse oitavo direito, tem o direito de obter assistência jurídica, é algo que se conecta com essa visão distorcida, tosca, pobre dos bolsonaristas sobre os direitos humanos de maneira muito evidente, né?
Por quê? Porque essa forma imediatista com a qual os bolsonaristas foram defendendo essas teses idiotas nos últimos anos, de que há bandido bom e bandido morto, que, né, o Bolsonaro vomitando, cuspindo ódio, dizendo que essa gente só ferra a gente, tem que ir pro presídio, tem que se ferrar mesmo, né? E aí essas pessoas vão pro presídio, chegam lá dentro, né, apanham todo dia e saem de lá piores. Por quê? Porque o raciocínio é o raciocínio de um imbecil desse, né? É um idiota que não tem um raciocínio assim ele não tem uma perspectiva de projeto de 2 dias, não tem. Tudo para ele é no imediato, né, na força da emoção ali, e aí você não estabelece nada que gere alguma modificação a médio e longo prazo. Você fica ali meio que resolvendo bosta e aí com outra bosta, né? Isso adianta? Resolve? Não. Mas essa é a cabeça da maioria da direita brasileira, né? Eles tentam consertar cagada com outra cagada. E aí isso resolve? Não resolve. Continua a cagada, o bolo de cocô vai aumentando, né? E é assim a cabeça dessa gente. E aí esse direito aqui é muito importante, né? Diz, ó, tem o direito de obter assistência jurídica. Por quê? Porque o que a esquerda defende naquilo que ela é criticada pelos bolsominions, né? Os bolsominions geralmente criticam a ligação da esquerda com os direitos humanos e os próprios direitos humanos, porque na perspectiva limitada e imediatista dessa gente, ou ingênua, né? Porque tem muita gente que adere meio que sem refletir, na perspectiva dessa gente, cometeu o crime, tem que ser preso, tem que apanhar, tem que, né, enfim, ser punido de maneira violenta, etc e tal, e acabou, né? Essa gente não para raciocinar minimamente que você só pode condenar alguém, mesmo que haja um flagrante, se você permitir que essa pessoa tenha uma defesa. Porque esse é um princípio mínimo de razoabilidade, de democracia, inclusive para que a sociedade funcione diferente do próprio bandido, né? Porque se a sociedade adota uma postura, uma posição ali, enfim, uma prática enquanto sociedade do vale tudo e do olho por olho, dente por dente, né? O sujeito fez uma cagada, tem que espancar essa gente que muitas vezes gosta de ficar, né, enfim, juntando os outros na rua, linchando, a gente vai acabar na barbárie, né? Então é preciso que a sociedade, porque quando você acompanha as discussões das pessoas, né, e às vezes até alguns trabalhos mais elaborados, né, do que discussões de redes sociais, né? Por exemplo, no documentário do Michael Moore, né, que eu deixei para vocês o link também, ele vai na Noruega, entrevista um sujeito lá que o filho dele foi assassinado numa ilha lá, e o cara defende que o assassino do filho dele tenha um advogado, tem direito a uma defesa justa. E aí o Michael Moore fica incomodado com aquilo, mas o cara matou o teu filho, cara. Por que você não vai lá e mata ele? Esse cara é um lixo e tal. Ele eu sei que ele é um lixo, mas eu preciso defender para ele a mesma justiça que eu defendo para mim. Por quê? Porque senão a sociedade vai ser igual a ele, né? Então como é que uma sociedade igual a um bosta desse pode julgar um bosta desse? Não pode, né? Então a sociedade tem que ter um parâmetro diferente de um bosta desse. Só que a cabeça dos bolsominions, e especialmente dos bolsominions mais fanáticos, e do próprio Bolsonaro, que é o bosta, talvez mais bosta deles todos, não tem capacidade de chegar nesse raciocínio de extensão e de distinção entre o comportamento da sociedade e o comportamento de um bandido, né? Ou de alguém que está cometendo um crime, certo? Então, enfim, a sociedade não pode agir da mesma forma que o criminoso. Ela tem que ter um parâmetro, que é um parâmetro de razoabilidade, que dê até o cara que foi preso em flagrante o direito de ter uma defesa, ter um advogado, ter uma defesa justa, né, com uma razoabilidade aí mínima, né, para que ele possa ser condenado por instâncias de discussão mais amplas e não pelo calor do momento, pela violência da própria outra parte, né? Porque você não pode entregar o julgamento de uma questão para um dos envolvidos, porque esse envolvido está, obviamente, ali, né, radicalmente conectado com a questão a partir da via da emoção e tudo mais, tá? Essa, inclusive, é a crítica, né, que a Hannah Arendt faz nesse livro ao julgamento do Eichmann. Quer dizer, o Serviço Secreto de Israel invadiu lá a Argentina sem autorização do governo argentino,
sequestraram o cara lá, levaram ele para Jerusalém para ser julgado por um tribunal de judeus, né? Então, quer dizer, por mais que ele fosse um nazista, você não pode, ou pelo menos não deve, né, de um ponto de vista mais amplo e de um horizonte de civilidade razoável, você não pode julgar um nazista a partir de um tribunal que é meio nazi, né? Que é meio unilateral, monolítico, sem discussão com a outra parte, coisa que tem muito perversinho que adora fazer, né? Então, enfim, é importante a gente distinguir isso, porque senão, como é que você vai, né, ter legitimidade para julgar um nazista de forma nazista, né? Você está, né, enfim, cometendo o mesmo erro dele, tá? E isso acaba meio que tirando a sua legitimidade de julgamento, né? Enfim, e aí, pessoal, o nono, tá? Vamos continuar aqui, tá? Então, só para finalizar essa questão aqui do direito de assistência jurídica, é aquilo que os bolsominions ficam atacando o tempo todo, né? A esquerda gosta de defender bandido, né? Porque eles partem do pressuposto de que o sujeito é bandido antes do julgamento, né? São apressados, né? Não tem, são pobres de reflexão e de extensão de raciocínio para entender essa coisa de maneira mais ampla, tá? Isso frise-se quando não é com eles. Porque ontem, por exemplo, aí parece que prenderam um cara aí que é um bolsominion desse aí com drogas. Pronto, Bolsonaro já foi dizer que todos cometem erro, né, e tal, né? Quando é com eles, pronto, eles amenizam, não é aquela coisa violenta de bandido bom, bandido morto, etc e tal. Quando é com o negro pobre da favela ou de esquerda, aí tem que matar, tem que explodir, tem que destruir, né? Quer dizer, uma gente sem noção, uma gente pobre em todos os níveis, né? Muito bem, pessoal. Então, 9, tá? Ninguém pode me prender arbitrariamente ou me mandar embora do meu país injustamente. Essa também é uma questão importante, né? Por quê? Porque pelo mesmo princípio do anterior, quer dizer, tem que ter direito a um julgamento, tem que ter direito à ampla defesa, ao contraditório, todas essas instâncias que eu estou falando aqui, que a gente identifica rápido em relação à nossa conformação aqui local do Brasil, né, elas estão nas entrelinhas desse tipo de direito aqui universal, né? Quer dizer, você não pode ser preso arbitrariamente. Por quê? Porque você tem que ter direito a um julgamento justo, tem que ter direito a ampla defesa, a um contraditório, a um processo legal, e etc, etc, etc. E, repito, tem gente que não conhece essa linguagem, que é autoritarismo puro, violência pura, né? E isso acontece não só com os arbitrários e os violentos, os autoritários do Brasil, mas acontece também em outros lugares, né, em outros países aí, onde muita gente não tem direito nem sequer a possibilidade de um corpo jurídico razoável, porque quem manda é a religião, né? E isso é importante dizer também, tá? Porque da mesma maneira que a violência dos nazistas contra os judeus é, enfim, intolerável, né? A gente tem que também tem que ter controle, tem que ter o tempo todo um olhar crítico com as religiões, porque elas têm uma tendência também a um certo olhar monolítico sobre a realidade e, ao mesmo tempo, a exclusão da diferença, né? E volta e meia a gente vê uns retardados aí chutando santa, queimando, né, o terreiro de Umbanda do outro lá, ou enfim, xingando o outro, fazendo cagada. Por quê? Porque o Deus dele é o único que existe, não tem outro, né? Então deixo mais uma vez também aqui, tá, o trabalho do James Holt, tá, que é o Perseguições Religiosas, porque os direitos humanos passam por aí também, tá? Pelo alerta constante contra essas tendências violentas da religião, porque no Brasil a gente tem isso é ameno, né? A violência religiosa no Brasil não é tão bizarra, mas lá para o Oriente Médio, né, enfim, outros lugares aí a coisa é muito, muito pior, né, e tudo mais, tá? Então, vamos lá. E aí o 10º, tá? Vamos passar para o 10º aqui. O 10º é os julgamentos devem ser públicos, né? Quer dizer, não pode ser uma coisa privada, não pode ser uma coisa ali, né? Os Estados Unidos fazem isso toda hora, né? Eles acabaram de fazer isso com o Assange, né? Estão ali meio que... E ao mesmo tempo eles fazem isso também na prisão de Guantánamo, em Cuba. São muitas vezes arbitrários, não colocam a coisa de maneira pública, né? E isso é um problema. 11º, sou considerado inocente até que se consiga provar a minha culpa, de acordo com a lei. Se sofrer acusação de um crime, tenho direito à defesa. É a mesma questão dos outros dois anteriores, né?
é o processo legal, é o contraditório, etc. e tal, tá? 12. Tenho direito à proteção se alguém tentar manchar meu nome, entrar no meu domicílio sem permissão ou interferir na minha correspondência. Isso, por exemplo, é o que eu estou sofrendo aqui também direto, né? Gente aqui invadindo meu sistema, usando minhas informações privadas contra mim, né? Também não estou tendo esse direito aqui não, tá? E aí, enfim, estão manchando meu nome aí também há anos e eu não consigo resolver isso. Então, né? Por quê? Porque isso é uma questão importante, tem a ver com honra. Tem gente que não tem muita noção disso não, né? Tem gente que acha que... porque essa questão aqui de proteger, de manchar o nome, né? E essa coisa de entrar no domicílio sem permissão também, isso é muito óbvio, né? Que não pode fazer isso. Tem gente que faz, né? Mesmo assim. E agora, essa coisa de manchar o nome tem a ver com uma distinção fundamental entre a vida privada e a vida pública, que também tem muita gente muito retardada que não tem noção disso. Acha que pode ficar ali, pega uma informação privada sua, vai usar no espaço público, mancha o seu nome, queima o seu filme, né, ataca a sua honra e não está nem aí, continua ali vomitando ódio. Por quê? Porque é uma gente nojenta que não tem respeito, não tem noção de limite, não tem essa distinção entre o público e o privado, que é uma distinção civilizatória, né? E que esse 12º direito aqui, enfim, trabalha essa questão, né? O 13º, tenho o direito de sair do meu país e de retornar se eu quiser, né? Que é o direito de ir e vir, é o direito de se movimentar e tal, tá? A não ser, evidentemente, que a pessoa seja ali, sofra algum tipo de processo, né? E aí a pessoa não pode sair do país, tem alguns casos que a pessoa enfim, é suspeita de alguma coisa, ou acusada e tal, formalmente, ela tem que ficar no país, não pode, às vezes, muitas vezes até o passaporte é apreendido e tal, né? Isso acontece muito. 14º, se for perseguido no meu país de origem, né? Perseguido no meu país de origem, eu tenho direito de procurar proteção em outro país. Isso é importante ter isso também, né? E aí essas instâncias multilaterais, plurinacionais, trabalham para esse tipo de situação, né? Isso, evidentemente, quando não tem coação, chantagem, sabotagem e tal, né? Essas instâncias funcionam bem para poder ponderar esses detalhes e achar, inclusive, a questão do exílio e tal, que você pode pedir exílio para um outro país. Isso é importante também, tá? É um direito humano, né? Um direito dos seres humanos. O 15º, direito de pertencer a um país e ter uma nacionalidade. Isso a gente já discutiu muito também, né, em outros vídeos aqui, especialmente quando eu falei da questão da Palestina e de Israel, né? E eu relembro aqui mais uma vez os 2 livros que eu citei. Esse aqui do Edward Said, né, que é o Orientalismo, tá? Que é uma discussão aqui sobre a visão que o Ocidente tem do Oriente, uma visão distorcida, né? E esse livro aqui do Ailton Krenak, né? Acabei de fazer vídeo sobre ele, tem mais ou menos um mês, um pouco menos, A Vida Não É Útil, que ele fala aqui do sentimento que ele tem de refugiado dentro da própria terra, né, e tal. E esse direito né, que é o 15º aqui, de pertencer a um país e ter uma nacionalidade, é uma coisa importante, né, porque muita gente quer isso, se identifica com isso, tem vontade, né, e a maioria das pessoas, mesmo os mais cosmopolitas dos cosmopolitas, né, eles também têm ali né, tem que ter uma nacionalidade mínima, não é nem por uma questão de obrigação simbólica, né, ou ideológica, mas é meramente muitas vezes para poder funcionar em certos níveis pragmáticos mesmo do dia a dia, né? Porque tem gente que não se identifica exatamente com isso, né? E você também aí, porque também tem um outro detalhe, isso aqui permite, isso aqui na verdade reflete também as pessoas que pedem para mudar de nacionalidade, né? Então, a Clarice Lispector, por exemplo, né, ela veio da Ucrânia para cá com 1 ano e pouco de idade e se naturalizou brasileira, né? Então, é um exemplo que tem aos montes aí, né? Gente que decide mudar de país, mudar de nacionalidade e, enfim, né, modificar ali a sua identidade nesse sentido, tá? Então, importante aí, e aí chamando a atenção para essas questões ligadas ao Ailton Krenak também, porque esses povos que são ou excluídos dentro de uma nação, como é o caso dos indígenas brasileiros, que muitas vezes não têm direito a nada, são atacados aí pela direita e pelo bolsonarismo, mas também no caso dos palestinos, que têm lá o seu território, mas não conseguem estruturar aquilo ali porque Israel não permite, porque está o tempo todo ali fazendo cagada, violência, etc., né? E isso acaba interferindo aí nessa e tornando isso muito difícil, tá?
Com certeza vamos ter que fazer mais um aqui para finalizar, porque né, não vai dar tempo de fazer tudo aqui, tá? O 16º é rápido aqui, né? Tem o direito de me casar, isso aí, né? Beleza, todo mundo tem, todo mundo sabe, não tem muito mistério isso aqui, tá? O 17º tem o direito de ter coisas e ninguém pode tirá-las de mim ilegalmente, né? Quer dizer, essa questão da posse dos objetos, né? E da conexão simbólica com eles também, que isso é muito importante, né? O 18º é o direito de liberdade religiosa, justamente, que eu acabei de falar aqui, né? Que muitas vezes as próprias religiões atacam isso, e essa é uma questão chave, porque os direitos humanos nasceram da ONU, que nasceu da política, que nasceu para poder questionar a religião, né? Então é importante entender essa sequenciazinha histórica aí, porque senão fica a gente às vezes repetindo bobagem de pastorzinho, retardado, tipo esse Silas Malafaia, essa gente imbecil que acha que o mundo, né, não, o país é laico, mas é cristão, não? Então começam a querer vomitar ali demais, tem que baixar a bola deles. Então, os direitos humanos são filhos da ONU, que é filha da política, que nasceu para poder questionar a religião, questionar o poder dos autoritários, tá? E é importante ponderar isso, por quê? Porque o exercício da religião ele tem que ficar subdito a isso aqui, não o contrário, né? Porque senão a sociedade retrocede, né? Então, enfim, é importante ponderar isso aí, tá? O 19º é o direito de liberdade de expressão, né? Que muitas vezes é distorcido pelos bolsonaristas também, né? Isso aqui, evidente que isso aqui é um resumo, né? O direito ali está resumido e essa questão e as discussões adjacentes vão sendo ali exercitadas no âmbito de cada cultura, de cada, né? Enfim, de cada país, de cada legislação nacional ou local, né? Então tem lugares em que algo é um exercício de liberdade, em outros não pode fazer e tal. Então tem que ponderar essas diferenças aí também, tá? Inclusive teve casos aí recentemente de um brasileiro até que foi condenado à morte lá na Indonésia, se não me engano, porque levou drogas para lá e lá a pessoa é condenada à morte. Aqui você pode usar drogas, você pode até meio que, né, você sofre ali uma puniçãozinha leve, isso que a gente ainda não evoluiu, né? Mas você não é condenado à morte. Na Indonésia é. Então essa noção de liberdade de expressão, ela também tem ali diferenças de país para país, né? E é preciso ponderar essas questões aí também nesse direito universal aqui, tá? E ao mesmo tempo, né, vale ainda um último comentário a respeito disso aqui. Esses direitos humanos da ONU, eles muitas vezes servem como parâmetro, que é um parâmetro gerado por uma reflexão ali plural dentro de um mecanismo como esse, que é a ONU, plurinacional, com pessoas de várias, né, procedências ali, tanto nacionais, étnicas e mesmo acadêmicas e tudo mais, que acaba tendo uma incidência nas discussões nacionais que vão muitas vezes deslocando certos rituais ali atrasados ou, enfim, diferentes, né, em certas culturas, né? Então, no meu ponto de vista, por exemplo, como condenar alguém à morte por uso de drogas é uma coisa muito atrasada, muito retrógrada, enfim, e esse direito sendo da ONU e a Indonésia fazendo parte da ONU, isso pode gerar eventualmente uma discussão interna lá que possa talvez mudar isso, né? Os bolsominions pensam assim também, né? Mas isso quando a droga vem na mão de um negro pobre da favela. Quando a droga vem na mão de um bolsominion riquinho da Zona Sul, aí não, aí é um erro, cometeu um erro, né, coitado, né? Então a gente tem que pensar também nessa canalice dessa galera aí, porque isso é uma forma de refletir a maneira como os direitos humanos incidem na nossa vida aqui, tá? Então, pessoal, é isso, tá? Vamos parar aqui no 19º, tá? E aí a gente continua, finaliza aqui essa sequência, né, sobre os direitos humanos no próximo vídeo aqui do canal, no vídeo de amanhã, tá bom? Grande abraço aí, tamo junto, fui.